Graça e paz a todos. Nós passaremos agora para a exposição da palavra do Senhor. Quero convidá-los para abrirem a Bíblia. No texto do Salmo de número 122, daremos continuidade à nossa série de exposição com o tema Peregrinos em Adoração. Salmo de número 122, eu lerei os versículos de 1 a 9. E assim diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, já louvamos, já oramos ao Senhor, tivemos, ó Deus, o nosso momento de contrição, a nossa oração de confissão, mas agora, ó Deus, nós carecemos de mais uma vez ouvir a palavra do Senhor que fala ao nosso coração. Rogamos, Pai, a tua graça, a tua misericórdia, que o teu Espírito Santo prepare o nosso coração, ilumine a nossa mente, Pai, para que recebamos aquilo que vem do Senhor, a palavra do Senhor para a nossa vida. Que nós sejamos instruídos nesta noite, sejamos exortados pela tua palavra, a fim, ó Pai, de que nós vivamos para a glória do Senhor como igreja que adora ao Senhor. É no nome de Cristo, Pai, que nós oramos. Amém. Meus queridos, a temática da adoração é uma temática muito importante dentro da narrativa bíblica. Na verdade, a vida do povo de Deus, através da história, sempre foi caracterizada pela adoração. É claro que nem sempre o resultado foi o melhor possível, porque por vezes o povo de Deus, dentro da narrativa bíblica, se afasta de uma adoração verdadeira ao Senhor. Deus exige de nós a adoração pessoal e particular como modo de vida, mas Ele também deseja que o adoremos com outros crentes. Essa adoração pública e conjunta ao lado de outros crentes está junto com a nossa adoração individual, com a nossa adoração particular. E as duas são igualmente necessárias. A gente adora ao Senhor no decorrer de toda a semana e a gente faz isso como uma preparação para aquilo que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Tivemos hoje pela manhã o privilégio de nos reunirmos como igreja para adorar o nosso Deus. E agora à noite, mais uma vez, nós tivemos esse privilégio de estarmos aqui juntos como igreja, como povo do Senhor, para adoração a Ele. Os salmos de romagem, eles têm uma importância singular nesse aspecto de apontar para nós a importância da adoração do povo de Deus, daqueles que estão peregrinando, daqueles que estão caminhando até a Jerusalém. É claro que quando a gente olha para essa lista de salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, nós podemos perceber nessa lista que há um belíssimo progresso, deixando claro para nós que esses salmos não foram colocados aleatoriamente ou sem uma ordem estabelecida, sem um propósito estabelecido para a colocação de cada um. Cada um desses salmos vão de uma forma progressiva, mostrando para nós como o peregrino sai da sua casa, da sua terra, e caminha rumo a Jerusalém para ali, juntamente com o povo de Deus, adorar ao Senhor. A gente encontra isso no decorrer de toda essa coleção. No Salmo 120, por exemplo, o seu autor sentiu-se como um estrangeiro odiado. Ele está saindo da sua terra para adorar o Senhor, para peregrinar até Jerusalém, mas ele constata a realidade de um ódio que havia contra ele. No Salmo 121, seu autor descreve os perigos dessa viagem, mas ao mesmo tempo ele mostra para nós que nós estamos sendo guardados pelo Senhor,
O Senhor cuida da nossa saída, o Senhor cuida da nossa chegada, de tal forma que nós podemos peregrinar, nós podemos caminhar com a segurança do Senhor. Agora no Salmo 122, o salmista fala da alegria, que é peregrinar até Jerusalém. Pois lá o povo de Deus iria para adorar ao Senhor, lá o povo de Deus iria para orar ao Senhor. O povo iria oferecer sacrifícios, o povo iria agradecer ao Senhor ali como uma comunidade do povo de Deus, do povo da aliança. O Salmo 122 é o primeiro salmo de Davi dessa coletânea, e ele tem 4 salmos dentro dessa coletânea. E dentre os elementos que perpassam esse salmo, destaca-se a alegria do salmista, nós iremos ver isso, destaca-se também a casa de Deus, destaca-se Jerusalém e a paz que é pedida para essa cidade. E a princípio, meus irmãos, esse é um salmo que pode parecer não ter muita coisa a dizer sobre a vida cristã. O salmista aqui fala de alegria, depois ele fala de Jerusalém, ele fala da necessidade de ir até a essa cidade para adorar o Senhor, depois ele pede pela paz dessa cidade, e a princípio pode parecer que isso não tem muita aplicação para a vida cristã. Afinal de contas, nós não caminhamos para Jerusalém para adorar o Senhor lá no templo, em algum local específico ali em Jerusalém. Nós estamos aqui hoje, como igreja, neste local, nesse espaço aqui, adorando ao Senhor. Bom, mas só parece que ele não tem nada a dizer. A gente vai ver no decorrer da exposição que ele aponta de uma maneira muito especial para Cristo. Ele fala de uma maneira muito especial sobre a nossa condição de povo do Senhor, que adora, que foi chamado para adorar ao Senhor. Nós veremos então que esse salmo, de maneira poética, nos leva a refletir sobre a realidade da adoração na vida do povo de Deus, com atenção especial para a alegria e para a comunhão que nós temos, que foi conquistada em Cristo Jesus. É isso então, em resumo, que nós veremos nessa noite. Nós veremos isso em 3 partes. Eu quero então destacar esses elementos que estão aqui no Salmo, a fim de que nós compreendamos aquilo que a gente tem então para aprender nesta noite. Primeiro nós temos então no versículo 1, o salmista destacando a alegria na adoração. Ele fala da importância disso para aqueles que estão caminhando, para aqueles que vão, se reúnem como povo de Deus para adorar ao Senhor. No versículo 1, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Percebam que a alegria é o foco do versículo 1. Está claro para nós que a alegria é o elemento central daquilo que o salmista Davi está aqui apontando para nós no versículo 1. E o salmista faz questão de expressar a sua sincera alegria, porque ele recebeu um convite todo especial. Qual foi o convite? Ele recebeu o convite de ir à casa do Senhor. Ele foi convidado por outros irmãos para juntos caminharem para a casa do Senhor. E aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte fato. Quando Davi escreve esse salmo, o templo ainda não existia em Jerusalém. Lembre-se que o templo só foi construído nos dias do filho de Davi, o rei Salomão. Foi ele que foi o responsável para a construção desse templo, alguém que Deus permitiu que de fato pudesse levar à frente esse projeto da construção do templo, e assim foi feito. Então, a que Davi se refere aqui quando ele fala da casa do Senhor que estava em Jerusalém? Meus irmãos, ele se refere à tenda que foi levantada em Jerusalém para abrigar a Arca da Aliança. E essa tenda, juntamente com a Arca da Aliança, simbolizava a morada de Deus entre o seu povo. É por isso que Davi diz aqui inicialmente que ele está alegre pelo convite que foi feito a ele. Porque o convite que foi feito a ele foi um convite todo especial para estar onde Deus estava. Se ali havia um símbolo da presença do Senhor, quando o povo de Deus caminhava, peregrinava para estar em Jerusalém, o povo estava caminhando para o local onde a presença de Deus estava ali sendo simbolizada, onde Deus recebia a adoração do seu povo. O ponto aqui, meus irmãos, é que Davi amava estar onde Deus é glorificado. Davi tinha amor por isso. Ele amava adorar ao Senhor. Causava-lhe muita alegria o fato dele ser convidado para ser um adorador do Deus vivo e verdadeiro,
do Deus criador de todas as coisas, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, do Deus da aliança, que inclusive fez uma aliança com esse rei. Para ele era algo assim muito alegre. Para ele causava muito alegria estar com um povo que adorava esse Deus. É interessante que quando a gente vai para o Salmo 100, no Salmo 100 nós temos um convite para que o povo de Deus o adore com alegria. O salmista faz um convite, mas ele fala sobre a condição do adorador. E ele diz que o povo de Deus deve vir para celebrar, para servir ao Senhor, mas isso precisa ser feito com alegria. E agora aqui no Salmo 122, Davi expressa logo de início a sua alegria de ter recebido um convite para adorar ao Senhor. Ele foi convidado para adorar o Rei de toda a terra, aquele que é o único digno de toda adoração. Meus queridos, isso aqui tem uma aplicação muito importante para a nossa vida. O nosso coração também deve estar alegre pelo convite que temos pela palavra de Deus para adorar o Senhor, pelo privilégio que temos recebido dia após dia, domingo após domingo, para adoração ao Senhor. João Calvino dizia que todo ser humano é essencialmente uma criatura religiosa. Ele dizia que todo ser humano tem em si a semente da religião, tem um senso da divindade nele. Em cada ser humano há esse senso da divindade. De tal forma que quando o homem é direcionado pela palavra de Deus, pela revelação bíblica, ele então adora o Deus verdadeiro. Mas quando esse homem não é direcionado pela palavra de Deus, ele passa a adorar um Deus falso. E não há um meio termo entre esses dois aspectos. Ou você adora o Deus verdadeiro, ou você adora o Deus falso. Não existe ninguém que não esteja em adoração nesse exato momento. A pergunta é: quem estão adorando o Deus verdadeiro? Outros estão adorando deuses falsos. Até mesmo aquele que não crê em uma divindade, ele adora a sua razão. O ateu, ele adora a sua razão. Ele se curva diante da sua razão. Nesse exato momento, todos os habitantes da terra estão em adoração. A pergunta é: estão adorando o Deus verdadeiro ou o Deus falso? Quando nós recebemos o convite bíblico para adorar o Deus verdadeiro, o que se espera de nós, meus irmãos, é alegria. Por isso que Davi diz: olha, eu fiquei muito alegre quando o convite foi feito para ir até Jerusalém, para adorar o Senhor. Eu sei, meus irmãos, que a vida não é fácil. É bem possível que no decorrer da nossa caminhada nós venhamos sofrer dificuldades. Todavia nós não podemos deixar que isso tire de nós a alegria, o entendimento do privilégio que nos foi dado de poder adorar o Deus verdadeiro. De poder se reunir com a igreja do Senhor para adorar aquele que é único, aquele que é digno da nossa adoração, aquele que verdadeiramente recebe a nossa adoração. No contexto do Antigo Testamento e do mundo antigo, era proibido comparecer triste diante de um rei. Alguém que fizesse isso teria sua vida em risco. Não poderia comparecer triste diante de um rei. Todos aqueles que se achegavam à presença do rei tinham que se sentir honrados por serem recebidos por esse rei. Quando a gente cultua a Deus, meus irmãos, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus criador de todas as coisas, nós estamos cultuando aquele que é o grande rei sobre toda a terra. Nós devemos fazer com alegria. Nós devemos ter o sentimento de alegria. O grande rei nos amou de tal maneira que nos enviou o seu filho para nos resgatar da idolatria, para nos resgatar da escravidão do pecado, para que agora o nosso coração fosse direcionado para receber o convite da adoração e atender esse convite. Nós somos privilegiados, irmãos, porque Deus, o grande rei, nos chamou para adorá-lo. E o que se espera de nós então é alegria. Alegremo-nos por isso. Mas ainda há mais um elemento na vida de adoração do povo de Deus que é descrito agora nos versículos de 2 a 5. O salmista fala do seu apreço pela comunhão, mas ele vai falar desse apreço e ele vai expressar isso pelo apreço que ele tinha por Jerusalém. Olha o que a gente tem aí nesses versículos que podem parecer confusos para nós. O salmista continua e ele diz assim: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa
de Davi. No versículo 2, percebam aí, Davi fala sobre como era a chegada em Jerusalém. Como era agradável quando o povo passava os muros e se colocavam ali em Jerusalém, quando eles colocavam os pés naquela cidade. No versículo 3, o salmista aponta Jerusalém como um local central e como uma cidade consolidada para aquilo que iria acontecer. Foi preparada para que aquilo pudesse acontecer, para que aquela chegada do povo pudesse acontecer, para que a adoração do povo ali pudesse acontecer. No versículo 4, Davi fala do propósito dessa cidade ser assim. As tribos de Israel peregrinavam para lá, pois era em Jerusalém que Deus havia escolhido para ser o lugar em que os peregrinos de Israel pudessem estar seguros para a adoração em ocasião das grandes festas. Era lá que eles deveriam render graças ao Senhor como povo da aliança. A adoração no Antigo Testamento, ela tem um aspecto muito didático e ela acontecia em um determinado local para mostrar o quanto ela deveria ser central na vida do povo de Deus. Por isso que ela não poderia acontecer assim, cada um faz como quer. O povo tinha que se reunir em Jerusalém. Lá estavam os sacerdotes, porque aquilo tinha um aspecto de centralidade. Quando o povo sai do Egito, e aí o tabernáculo é erguido no deserto, o tabernáculo ficava de uma maneira estratégica no centro das tribos, indicando que a adoração era central. Quando a gente tem a narrativa do primeiro livro de Reis, quando a gente tem ali no capítulo 3 falando sobre Salomão, Salomão foi aquele responsável pela construção do templo, mas antes de fazer isso, ele resolve casar-se com a filha de Faraó. E aí, logo no início do capítulo 3, é dito que por causa desse casamento, o templo não foi construído ali de maneira mais rápida e o povo então continuava adorando em altares espalhados. Isso não era bom para o povo de Israel. O povo tinha que estar reunido em adoração ao Senhor. O texto até fala, olha, Salomão está indo bem, porém, ainda continua tendo altares espalhados e o povo está aí adorando ao Senhor nesses altares. Mas será que o povo adorava só ao Senhor nesses altares? Outros deuses também eram trazidos para adoração ali. Isso nos mostra, meus irmãos, aqui então que Jerusalém era o centro religioso da nação de Israel. Era ali que os sacerdotes deviam ministrar. Os sacrifícios e ofertas deveriam ser feitos. Chegar a Jerusalém era então o auge da peregrinação. Era chegar ao local para adorar. O convite foi feito para isso, e ali o povo chegava para adorar. Agora, percebam que de acordo com o verso 5, Jerusalém também era o centro da vida cívica de Israel. Deus indicou Jerusalém como lugar onde os reis haveriam de reinar, e o povo vinha para que o rei julgasse as suas queixas. Olha, tanto que Jerusalém era importante para essa vivência do povo da antiga aliança. Tudo isso mostra a realidade de Jerusalém, meus irmãos, como um local para a unidade do povo de Deus, em adoração, em submissão ao convite feito por Deus. As tribos subiam para Jerusalém como um só povo, uma só família, uma só comunidade de adoradores. Nós estamos diante de descrições aqui de uma cidade que era estimada por Deus e por isso ela era estimada também pelo rei Davi. O ponto aqui então é que, em conexão com o versículo 1, Davi está expressando o quanto ele se alegrava por poder adorar o Senhor com o povo de Deus. Ele tinha prazer em adorar o Senhor com o povo de Deus, com outros crentes, outros integrantes da aliança, outros integrantes da família de Deus. Para o salmista, estar em Jerusalém era algo emocionante, já que a presença do povo de Deus ali era um símbolo da unidade desse povo. Cultuar o Senhor com o seu povo era algo deleitoso de se fazer. E olha que eu estou falando de um povo que não tinha o mesmo privilégio que nós temos de nos reunir com tanta frequência. Eles possuíam 3 festas anuais para que isso pudesse acontecer. Imagina a emoção que tomava conta do coração daquele que recebia o convite. Eram 3 vezes no ano e o convite era feito. Vamos nos preparar, vamos arrumar as malas e vamos agora peregrinar, vamos caminhar para Jerusalém. As tribos estão caminhando, o povo da aliança está caminhando.
e nós vamos nos encontrar em Jerusalém. Ali a presença de Deus é simbolizada. Deus preparou esse local para receber o nosso culto, a nossa adoração. Por isso que Davi diz: eu estou alegre com isso. É uma alegria para mim estar aí. A pergunta, irmãos, que a gente precisa fazer aqui é: como isso se aplica a nós, cristãos? A gente não caminha para Jerusalém para adorar ao Senhor. A gente se reúne aqui hoje, aqui nesse local. A gente não está caminhando para Jerusalém. Queridos, é necessário entendermos o progresso da revelação que a gente tem nas Escrituras, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Bom, nós cristãos não precisamos realizar longas peregrinações até um templo santo para adorar a Deus, pois o Senhor não habita em edifícios construídos por mãos humanas. E lá em Atos capítulo 7, versículos 48, 49 e 50, isso é exposto. Deus não habita em edifícios construídos por homens. Deus não habita, Deus não está restrito a este local. A cidade de Jerusalém, ela ainda existe, mas nós não precisamos ir até lá para então adorarmos ao Senhor. O templo não está lá para adoração ao Senhor. É muito claro, meus irmãos, à luz do Antigo Testamento, que o templo de Jerusalém desempenhava um papel central como esse lugar da presença de Deus, como o Salvador, como o Rei entre o seu povo. Mas isso era feito com um propósito. Qual era o propósito disso? Isso apontava para uma outra realidade. Na verdade, isso apontava para um cumprimento. E quem veio para cumprir isso? É Jesus Cristo, irmãos. O próprio Jesus chocou as multidões quando ele se levantou no templo, como João 2,19 descreve, e ele disse: olha, destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. A multidão até pensou que ele estava falando do templo ali, literalmente do templo que estava ali em Jerusalém. Mas a que templo Jesus se referia? Ele se referia ao seu corpo como um templo do Senhor, como santuário do Senhor. Assim como o templo, meus irmãos, Jesus era e é a presença física de Deus no meio do seu povo para salvar e reinar. Ele é o grande rei. Lembra-se que no Antigo Testamento o que nós temos então é a sombra, mas em Cristo nós temos a realidade. A gente começou a nossa liturgia lendo o texto de Hebreus 10 e o autor diz: olha, agora que nós temos um grande sumo sacerdote, agora que a realidade mudou, entremos com intrepidez. Nós podemos nos achegar à presença de Deus. Nós podemos agora adorar o Senhor, porque é um grande sacerdote que abriu isso para nós. A tenda, meus irmãos, o tabernáculo, o templo, tudo apontava para Cristo. Os sacrifícios que eram feitos ali apontavam para Cristo. O sacerdote ali apontava para o grande sumo sacerdote. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Jesus não é um símbolo da presença de Deus, porque o tabernáculo era um símbolo da presença de Deus. Jesus não é um símbolo, ele é Deus conosco. Ele é o tabernáculo, ele é o templo verdadeiro, irmãos. Colossenses 2,9 diz que nele habita toda a plenitude da divindade. E em Efésios 2, do 19 ao 22, nós somos informados que quando os pecadores são unidos a Jesus, tornam-se parte desse templo espiritual também. Então nós estamos agora unidos àquele que é o próprio templo. Aquele que é o próprio santuário de Deus entre os homens. Portanto, irmãos, todo aquele que está salvo em Jesus Cristo é unido a Ele de tal forma que é feito agora povo de Deus. Por isso, pelo fato de estarmos unidos a Cristo, nós estamos unidos uns aos outros. Ou seja, nós somos agora a igreja, o corpo e a noiva de Cristo. É por causa de Jesus que nós podemos agora nos reunir como igreja para adorar o Senhor, não mais em um tabernáculo, não mais tendo que peregrinar a Jerusalém terrestre, ao templo de Jerusalém, que já nem existe mais, pois tudo isso era sombra daquilo que Cristo viria a fazer, daquilo que Ele próprio é. Significa, meus queridos, que nós cristãos não somos eximidos da necessidade de adoração ao Senhor como povo de Deus. Não somos eximidos dessa necessidade. Não somos eximidos da necessidade de nos reunirmos como igreja do Senhor para adorar ao Senhor.
Estar unido com Cristo é estar unido à igreja dele. Esse movimento que a gente tem nos nossos dias de desigrejados, que você precisa estar apenas ligado a Cristo, e você pode fazer isso caminhando nessa terra sozinho, na sua casa, sem se reunir com o povo de Deus. Queridos, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Estar unido a Cristo é estar unido àqueles que estão unidos a Cristo. É estar unido à igreja desse Cristo. Não há separação. Ter comunhão com Cristo é ter comunhão com a sua igreja. Não adianta eu bater no peito e dizer, eu estou em comunhão com Cristo. E se eu não estiver em comunhão com a igreja dele, há um sério problema nisso. Eu tenho que estar em comunhão com a igreja dele. Ele não está desconectado da sua igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, e ele não está desconectado do corpo. Hoje, então, nós vivemos uma nova realidade no aspecto geográfico e físico da adoração. Hoje, a igreja de Cristo está presente em várias nações. Essa igreja existe não mais restrita a um só local físico e geográfico, mas sim na reunião em determinado local para culto e adoração ao Senhor. A gente não sai de casa para vir à igreja do Senhor. Isso aqui, meus irmãos, esse templo não é a igreja do Senhor. Vazio ele não é. A gente sai de casa para se reunir com a igreja do Senhor. Desse jeito aqui, como está, o povo de Deus aqui, aí sim é igreja do Senhor. Porque Cristo está aqui entre nós. Nós estamos unidos àquele que está aqui. Ele abriu espaço para adoração, para que a adoração aqui neste local fosse possível. Ele é o sumo sacerdote. O véu se rasgou por causa dele. Nós temos acesso à presença de Deus por causa dele. Agora nós nos reunimos com uma igreja. Então a gente sai de casa para se reunir com a igreja do Senhor. E não para ir à igreja. A gente sai para se reunir com a igreja do Senhor. Por isso nós podemos nos reunir nessa noite aqui com alegria, no dia do Senhor, como igreja, para cultuar aquele que recebe a nossa adoração. A nossa adoração aqui, meus irmãos, é um privilégio que nos foi concedido graciosamente por Deus. Nós não fazíamos parte do povo de Deus. Para usar a linguagem de Efésios 2:12, nós vivíamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem o quê? Sem Deus no mundo. Mas essa realidade mudou pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos colocou unidos com o povo da aliança. Ele nos fez povo do Senhor. É nele que nós somos povo do Senhor. Entendendo isso, agora a gente pode entender melhor aquilo que Davi vai pedir no restante desse salmo. Nos versículos de 6 a 9, Davi pede por paz. E agora vai fazer todo sentido o pedido que ele faz aqui, e vocês vão ver o quanto isso se aplica à nossa realidade como igreja. Versículos de 6 a 9 dizem assim: Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Percebam que Davi pede oração em favor da paz de Jerusalém. Ele tem uma preocupação por essa cidade, porque essa cidade foi escolhida por Deus como um local ali geográfico, físico, para o povo se reunir, para adorar o Senhor. E ele tem um apreço por isso. Então, ele tem uma preocupação, ele pede oração pela paz de Jerusalém. Ele deseja que os habitantes de Jerusalém desfrutem da bênção da presença de Deus entre eles, simbolizada ali pela tenda, depois pelo tabernáculo, pelo templo, melhor dizendo. Ele busca essa paz em consideração para com os seus irmãos e amigos. Ele está preocupado com as pessoas que estavam ali e que iam para Jerusalém. E ele busca, irmãos, essa paz com uma motivação. E a motivação é o seu amor pelo povo de Deus. A motivação é o seu amor pela glória do próprio Deus. A gente sabe que Jerusalém sempre foi atacada pelos seus inimigos à sua volta. A cidade vivia em constantes conflitos com os seus vizinhos. Por isso Davi pede pela sua paz. Jerusalém era importante para o povo da antiga aliança. Era ali que o povo se reunia. Deveria haver paz na reunião do povo ali.
No entanto, essa cidade também precisava de paz dentro dos seus muros. Ou seja, o salmista pede pela paz interna dessa cidade. Não bastava Jerusalém ser preservada de ataques externos, ela também precisava experimentar paz entre as tribos que subiam para lá para adorar ao Senhor. Imagina essas tribos subirem para lá, chegando lá, começar a brigar uma tribo com a outra ali dentro de Jerusalém. Adiantava ter paz externa e causar briga lá dentro? Não adiantava. Diz que Davi pede também pela paz dentro de Jerusalém, porque isso garantiria a prosperidade dessa cidade. Garantiria o privilégio que o povo tinha de poder desfrutar da comunhão e da adoração ao Senhor. Queridos, percebam o quanto isso se aplica à igreja de Cristo, ao povo do Senhor, que já não está mais restrita a um local físico, geográfico. Perceba o quanto isso aqui se aplica à nossa vida como igreja do Senhor. Nós também precisamos orar pela paz da igreja de Cristo, irmãos. Ela não está mais restrita a um único local, mas ela precisa de paz internamente e ela precisa de paz externamente. Internamente, a igreja precisa, meus irmãos, orar pela manutenção da paz que nós temos um com os outros, que não foi conquistada por nossa causa. Foi Cristo Jesus que conquistou a paz do povo dele. Foi na cruz, irmãos, que ele derramou sangue. Efésios vai falar sobre isso, para que gentios e judeus pudessem conviver agora como o povo de Deus. E aí, Paulo ali coloca a humanidade em dois grupos que não davam certo. Judeus e gentios, nem pensar colocar esses dois povos juntos. Mas Cristo tornou possível a junção desses dois povos. Nós precisamos, irmãos, orar pela paz interna da igreja. A igreja de Cristo é a família de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em um processo de santificação, nós estamos lutando contra o pecado. Por isso, se nós não tomarmos cuidado, nós poderemos, infelizmente, presenciar a contenda entre os irmãos, o que pode se tornar um problema para a paz da igreja, um problema interno para a paz da igreja. Pode prejudicar, inclusive, o culto a Deus. Falta de paz internamente na igreja, meus irmãos, o reflexo estará no culto. É o irmão que não pode sentar do lado de um outro irmão, porque senão vai dar problema. Como que o culto vai acontecer? Haverá um problema. A gente também, irmãos, precisa orar pela paz externa, por aquilo que ataca externamente a igreja de Cristo. E aqui a gente vive num contexto de que a gente precisa orar, agradecendo a Deus pela liberdade que a igreja de Cristo tem no nosso país, poder se reunir para adorar ao Senhor. E para que continue tendo isso. A gente sabe que, na medida que a vinda de Cristo se aproxima, o cenário ficará difícil. Mas nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos mostrar diante do Senhor o desejo que a gente tem de que a igreja continue se reunindo para adorar ao Senhor. Pela graça de Deus, nós não somos impedidos ou perseguidos como igreja em nosso país. Mas vocês sabem que outros irmãos espalhados pelo mundo afora não têm o mesmo privilégio que nós temos. A pergunta é, será que nós estamos apreciando isso? Será que nós temos orado ao Senhor, agradecendo por isso? E será que nós temos orado ao Senhor para que isso continue no nosso país? Nós deveríamos fazer. Davi ora pela paz externa de Jerusalém, para que os inimigos não atacassem Jerusalém, para que o povo pudesse continuar reunindo ali, pelo menos 3 vezes por ano, para adorar ao Senhor. Queridos, nós podemos orar por paz, porque aquele que é o Senhor da igreja, Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele ama a paz do seu povo. Ele conquistou paz do seu povo com o próprio Pai. Ele é o príncipe da paz. Aplicações, irmãos. Tenhamos alegria na adoração ao Senhor. Nós temos o privilégio de sermos adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Nós não estamos perdendo tempo aqui agora. Não estamos perdendo tempo. Nós estamos adorando aquele que recebe a nossa adoração. Nós estamos, irmãos, adorando Deus vivo e verdadeiro. Tenhamos alegria em fazer isso. Tenhamos também, irmãos, alegria na comunhão do povo de Deus. Oremos pela manutenção da comunhão do povo de Deus. Estar comprometido com Cristo é estar comprometido com a sua igreja. Se você ama a Cristo, você deve amar também a igreja de Cristo. Aqueles que foram ligados a Ele
igual você foi ligado. É preciso amar a Cristo, mas também é preciso amar a igreja de Cristo. Não negligencie a igreja de Jesus. Não negligencie a comunhão do povo de Deus. Dizendo, olha, eu posso viver minha vida cristã em casa e eu não devo satisfação a ninguém. E isso é falso, irmãos. Se você está conectado em Cristo, você está conectado àqueles que foram também conectados a Ele. Foram unidos a Ele. Você só é povo de Deus nele. Em Cristo Jesus. Ele, meus irmãos, e a sua igreja são inseparáveis. Ele é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Cristo ama a sua noiva. Se você ama Cristo, mas não ama a sua noiva, você vai ter um problema com o noivo. Porque ele ama a sua noiva. Pastor, mas a igreja é difícil. Cristo está cuidando dela, irmãos. Ele está lavando, Ele está purificando a sua igreja. Ele está nos limpando dos nossos pecados. Ele está nos moldando, nos fazendo mais parecidos com Ele. Temos paciência, irmãos, uns com os outros. Amor uns pelos outros. Pois Cristo tem. Ele está cuidando da igreja dele. Ela é difícil? Às vezes é. Tem dia que é. Mas amemos essa igreja. Se Cristo a ama, que nós não vamos amar. A gente tem que estar pronto a amar o que Deus ama, o que Cristo ama. E Ele ama a sua igreja. Meus irmãos, Ele anela pelo dia que vai apresentá-la imaculada e em esplendor. Até lá, Ele está purificando a sua igreja. Ele faz isso pela palavra, pelos meios de graça, por um momento de comunhão como este. Ele está cuidando do seu povo. À medida que nós peregrinamos, então, para Jerusalém, não a terrestre, mas a celestial, aquela que desce dos céus, que o Senhor nos ajude a entender o lugar da sua igreja e a nossa vida de adoração em comunhão com a igreja de Cristo. Que Deus nos ajude nisso. Vamos orar?